Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro Meditação. É mais que um programa, é uma experiência de fé. O tema de hoje se refere a todos nós. Deus conta com os santos, apesar das suas imperfeições. Uma coisa é você ser perfeito, outra coisa é você ser de Deus. Estaremos conversando sobre isso, porque se Deus trabalhou na vida dos santos, naquele momento imperfeitos, Ele certamente trabalhará também na nossa. Que o Senhor nos conceda o Espírito Santo e que tenhamos mais um encontro de fé. Quero louvar a Deus por você estar comigo para mais o encontro. E o nome é bem sugestivo, meditação. Acolhendo aqueles que já nos acompanham toda semana, acolho você que está conosco hoje pela primeira vez. Ou seja, nós temos uma meditação e após o nosso encontro devemos ter ação. Por isso, a gente medita para que possamos agir de maneira diferente. E o tema de hoje é simplesmente maravilhoso. Eu gosto muito. São santos. Para as pessoas que não são tão católicas assim, temos aí os católicos não praticantes. Quando eles escutam falar assim, santo, o que vem na cabeça? Alguém perfeito, alguém que não tem pecado, alguém que nunca caiu, alguém que nasceu esculpido por Deus. Mas quando nós vamos à vida dos santos, nós sabemos que os maiores santos foram os maiores pecadores. Porque a palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então hoje, nós queremos falar de um amor de Deus, que ama os santos, apesar dos seus defeitos e imperfeições. Anote no seu caderninho, meditação. Deus ama os santos, apesar dos seus defeitos e limitações. Tem gente que já está assustado. Uai, padre, mas santo peca? Santo tem defeito e limitação? Só faça essa pergunta quem não conhece a vida dos santos. Todo homem, por mais santo que seja, quem nos fala isso? São Francisco de Sales. Todo homem, por mais santo que seja, tem imperfeições, visto que foi feito do nada, de forma que não prejudicamos aos santos, se ao narrarmos as suas virtudes, contamos também os seus pecados e imperfeições. Você já leu a vida de algum santo, meu filho? Porque antes o pessoal lia muito vida de santo. Hoje em dia o negócio é para mexer em WhatsApp e para ficar vendo série, né? Aí não tem tempo de ler vida de santo. Mas pegue um santo que você goste e leia pelo menos a vida de um santo. Não é possível que você vai morrer sem ler a vida de um santo. Um santo. E você verá, vendo a vida daquele santo, muitas virtudes, muita santidade, muitos atos heróicos, muitos atos pequenininhos que tiveram grande valor para Deus. Mas você verá também os defeitos e as imperfeições. Esta é a beleza da caminhada da santidade, que não esconde nada. A própria vida dos santos, ela é cheia de defeitos, de falhas, mas mostrando isso, nós não estamos diminuindo o santo. Pelo contrário, nós estamos mostrando como que a graça de Deus operou naquele coração, levando-o à conversão.
Deixa eu citar um santo aqui, podia citar vários, né? Mas eu lembrei aqui de São Paulo, que era o antigo... Olha, a gente que acertou. São Paulo era o antigo Saulo. Muito bem. E quem era Saulo? Era um santinho, um santinho. Que santinho, meu filho? Saulo era um assassino, um perseguidor dos cristãos. Onde tinha uma igreja se reunindo, Paulo ia com soldados e passava aquele povo no fio da espada. Um homem imperfeito, um homem que mostrava seus defeitos. Mas Saulo, indo para uma cidade chamada Damasco, o Senhor aparece para ele. Saulo fica cego. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai do cavalo literalmente, cego. Mas quem és tu que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, aquele a quem persegues. Ou seja, quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Saulo tinha nos olhos como escama de peixes. Quando oram por ele, ele volta a enxergar, não apenas com os olhos, mas com o coração. E aquele que era o perseguidor, ele passa a ser perseguido. E a igreja não esconde isso, porque é bonito. Porque você olhando para São Paulo, você fala, meu Deus, mas como que a graça de Deus age na vida de um homem desse? Gente, é por isso que eu não desisto de Cristo. E você também não deve desistir. Olhando as minhas fraquezas, eu falo, se Deus fez uma obra na vida de Saulo, Ele pode fazer uma obra também na minha vida. E a imagem mais bela, para mim, de São Paulo, está na Praça do Vaticano, em Roma. De um lado, Pedro, de outro lado, Paulo. Você acha que Paulo está lá com a carinha assim, de santinho, santinho? Vamos esconder o passado de Paulo. Que esconder passado de Paulo? Quando você olha aquela imagem gigante na Praça de São Pedro, está Paulo com um livro numa das mãos, a outra mão aqui, ó, e uma espada até os seus pés. Quando as pessoas perguntam, mas por que um apóstolo, um pregador da palavra, traz uma espada? E eles respondem, é a história dele. Porque antes dele ser um pregador, ele foi um perseguidor. E ó, passava os cristãos no fio da espada. Me diga, meus irmãos, conhecer a história de Paulo o diminui? Pelo contrário, quando você olha para a história daquele homem, quem ele foi, o que ele fez e quem ele se tornou, a história é muito melhor. A graça de Deus é muito maior. É por isso que quando estudamos e rezamos e conhecemos a vida dos santos, a igreja nos coloca os seus defeitos e as suas virtudes. Ninguém é tão ruim que não tenha qualidade. Ninguém é tão bom que não tenha defeito. Vamos anotar, né? Essa merece anotar. Anote aí o seu caderninho. Eu vou repetir. Ninguém é tão bom que não tenha defeito. Ninguém é tão ruim que não tenha qualidade ou virtude. Deus, ele sabe disso. E quando nós lemos a história do santo, por que a história do santo coloca também os seus limites, os seus defeitos, os seus pecados? Porque eu aprendo também com isso. Há duas maneiras
do ser humano aprender olhando a história de alguém. Pela imitação e pela superação. Se quiser escrever, vale a pena anotar isso. Isso vale quando você olha a vida da sua mãe, a vida do seu pai, do seu amigo. Nós, quando conhecemos alguém, nós conhecemos os defeitos da pessoa e as qualidades. Quando eu olho os defeitos, eu sou chamado a superá-los, a não repeti-los. Quando eu olho as virtudes, eu sou chamado a imitá-las. Então veja, quando a igreja nos coloca os defeitos dos santos, é para que nós não cometemos o mesmo. Nós não precisamos pisar no mesmo local onde eles caíram. E quando a igreja nos coloca as suas virtudes, é para que nós possamos ter a imitação. Deixa eu falar rapidamente da minha mãe. Vocês conhecem, Ana Maria, o pessoal gosta muito dela. Mas a minha pergunta é, a minha mãe é perfeita? A minha mãe é uma santa viva? Claro que não, meus irmãos. Todos nós somos humanos. Então ela tem os seus defeitos, as suas limitações, mas ela tem também as suas qualidades que superam muito os defeitos. Uma mulher virtuosa. Então eu, como filho, eu não estou falando aqui como padre, mas como filho dela, eu olho para minha mãe e penso assim, eu vou aprender com a minha mãe duas coisas. Olhando os defeitos dela, para que eu não os cometa. Olhando as virtudes dela, para que eu as imite. É assim que os filhos crescem, que os netos crescem e que a família evolui. Evitando o que deve ser evitado, imitando o que deve ser imitado. Da vida de São Paulo, o que eu sou chamado a evitar? A perseguição, a morte, a falta de religião. Mas o que eu sou chamado a imitar? O seu zelo apostólico, as suas pregações, as missões de evangelização. Então veja, meus irmãos, nós somos qualidades e defeitos, virtudes e pecados. Precisamos evitar um e imitar o outro. Deus, quando Ele olha para um santo, ou alguém que será santo, Ele enxerga muito mais as virtudes que os defeitos. Quem consegue ter um olhar desse? Você sabe? Quem tem um olhar desse para a gente? Uns acertaram, outros não. Melhores amigos, pessoas que nos amam, pessoas que nos querem bem, mas acima de tudo é a mãe. A mãe. A mãe, ela consegue olhar para o filho, ver os defeitos dele, mas ela o ama, sobretudo, pelas virtudes. Uma coisa me marcou muito. Não me lembro se eu era seminarista ou padre jovem, mas lembro-me que foi em Carmo do Cajuru, onde eu comecei a ser padre. Lá tinha uma cadeia pequenina, bem assim de cidade pequenina, né? E uma mulher pediu uma bênção para o seu filho, que estava preso. Ele seria transferido no outro dia. Então eu fui lá. E quando eu cheguei na porta da cadeia, quem que estava lá? A mãe. Ela levou, não sei se era comida, umas rosquinhas para o rapaz, não me lembro não. O que me marcou dessa história toda? A hora que o delegado me chamou, que eu estava entrando, ela disse assim, padre, se possível, entrega para o meu filho isso aqui. Aí me deu um pacotinho, o delegado falou, não, pode entregar sem problema. Eu falei, eu vou entregar sim. E ela me disse, padre, não precisa ter medo dele não. O que ele fez é ruim, mas é um moço bom, viu? O que ele fez é ruim, mas é um moço bom, viu? Quem consegue ter uma visão dessa? A mãe. É a mãe. É um moço bom, padre. É um menino bom, viu?
O que ele fez foi ruim demais, mas ele é bom. É o olhar de Deus para mim e para você. É o olhar de Deus para os santos. O que o santo fez pode ter sido ruim, mas é uma pessoa boa. É uma pessoa que quer ser de Deus. Está no caminho de santidade. Gente, isso me encanta. Temas como esse enchem o meu coração de verdadeira alegria e esperança. Vale a pena trilhar o caminho da santidade. Quando as pessoas do mundo, as pessoas que não têm fé, querem elogiar as pessoas de quem gostam, a primeira coisa é contar as graças, virtudes, perfeições e excelências, dando-lhes todos os títulos e dignidades honrosas, procurando encobrir seus pecados e imperfeições. Eu não vou falar quem, mas eu tenho que falar, gente. Eu tenho que falar. Claro, não dê paciência para ficar lendo essas coisas. Mas eu já li certos artigos sobre pessoas importantes no cenário político. Ô, gente, só falta a auréola. É um santo vivo. A pessoa vai escrever a história do cara, mas é só elogio, é uma babação, é só... Por quê? Porque o mundo é assim. Quando as pessoas gostam de alguém, elas pensam que mostrar o defeito daquela pessoa e o que ela fez de errado atrapalha a história. A história dos santos é diferente. Quando você pega um livro para ler a história do santo, meu filho, quanta podridão. Aí o livro começa falando da família, geralmente uma família dividida, uma brigaiada danada, aí fala sobre o que ele fez que era pecado, a sua imperfeição. Aí a história do santo muda, porque ele tem um encontro com Deus, ele começa o seu processo de conversão e começam a emergir as virtudes. A igreja não esconde as mazelas. É por isso que tem gente que fica triste quando ela vai estudar história da igreja, porque ela acha que a história da igreja é uma santidade. Nossa, deixa eu estudar a história da igreja. Santo, santo, santo. A hora que ela vai estudar a história da igreja, nossa Senhora. A igreja está de pé por causa do Espírito Santo mesmo. Era para os padres, bispos e papa já ter acabado com ela. Aí a pessoa vai ler a história da igreja. Papa que teve filho, papa que foi no exército, bispo corrupto, padre, uma confusão danada. Mas ali, mesmo na imperfeição e nos defeitos, você vê a virtude e a santidade de muitos. A igreja, ela não esconde a imperfeição e os defeitos, porque isso também fala de Deus, sobretudo na conversão. Permita-me ler aqui um parágrafo. A Santa Igreja, nossa mãe, faz o contrário. Embora ame muito seus filhos, quando os quer louvar e exaltar, conta exatamente os pecados cometidos antes da conversão, para dar mais honra e glória à majestade daquele que os santificou, fazendo brilhar sobre eles a sua infinita misericórdia, pela qual os levantou da miséria e pecados, enchendo-os de graça e dando-lhes o seu santo amor, a fim de que chegassem à santidade. Não sei se você consegue ver daí, mas aqui, ó, destacado no meu livro. Isso aqui eu leio várias vezes. Várias vezes. Vamos contar a história de uma grande personalidade. Olha, dá uma amenizada nos defeitos aí, viu? Exalta os títulos, as honras. A igreja não faz assim. Vamos contar a história de Santo Antônio, qualidades e virtudes. Vamos contar a história de São João Paulo II, qualidades, virtudes
mas também pecados e quedas. É assim a vida dos santos. É assim que a igreja os exalta. Aquilo que eu li para você mostra que o poder não veio deles, mas de um Deus misericordioso que os levantou, que lhes deu uma graça para que eles continuassem na vida de conversão e santidade. Tenhamos, meus irmãos, tenhamos uma resolução firme e inabalável de pertencer a Deus, de abraçar a perfeição, de todos os meios que nos podem adiantar no amor divino, fazendo com que esta resolução seja eficaz e produza boas obras. Muita gente pensa assim, eu não consigo ser santo não, padre, eu peco. Eu não consigo ser santo não, padre, eu não sou perfeito. Eu não consigo ser santo não, padre, eu faço umas coisas ruins, os santos foram assim. O que você não pode é aceitar isso, é acostumar com isso, é parar nisso. Eu escutei uma frase mais ou menos assim: se as pessoas que falam mal de mim soubessem o que só eu sei de mim, falariam muito mais. Olha a frase. Ou seja, a pessoa está falando mal, você fala, meu filho, você está falando mal de mim por isso? Eu sou muito pior. Sou muito pior que isso aí. Mas a graça de Deus me faz muito melhor. O Espírito Santo me faz muito melhor. Uma vida que busca a Deus, uma vida de santidade, uma vida de resiliência, vai vencendo o pecado e aparecendo a santidade. As nossas misérias, as nossas fraquezas, em vez de nos aterrarem, devem nos humilhar e lançar nos braços da misericórdia divina, que será tanto mais glorificada quanto maiores forem as misérias. Quanto maior o pecado, maior a graça. Quanto maior o pecador, maior o santo. O que devemos esperar é a graça de nosso Senhor, que nos faz arrepender do pecado e trilhar a santidade. Um cavalo caiu num buraco na roça, uma vala, e tudo que eles tentaram fazer para tirar o cavalo foi inútil. Trator não deu, escavar não dava, ficaram lá horas e horas. O cavalo já estava cansado, estressado. Aí o dono disse, quer saber? Não tem como tirar esse cavalo aí não. Os bombeiros falaram, não tem como não. Então, o dono resolveu enterrá-lo vivo. Já que ele não pode sair daí, eu não vou deixar ele sofrer não. E o dono disse, olha, não vou ficar para ver essa cena não, porque é um cavalo que eu gosto muito. Mas pode enterrar o cavalo. Pode, patrão? Pode. Aí o pessoal trouxe as pás, começou a pegar terra e jogar nas costas do cavalo. Só que tinha um detalhe. Quando a terra caía nas costas do cavalo, ele sacudia e subia na terra. Foram julgando mais, ele sacudia e subia na terra. Até que, de um salto, ele saiu do buraco. Entendeu o que é santidade? O diabo vai julgando terra. O diabo vai julgando defeito. O diabo vai nos fazendo pecar. Mas se você sacode, se você supera, se você busca conversão, você vai subir naquilo tudo ali. E um dia nós sairemos do buraco do pecado para uma vida mais santa. É isso que a igreja nos ensina. Nós não precisamos esconder os defeitos dos santos e nem os nossos, porque é aí que Deus atua. É aí que Deus trabalha. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por último, anote esta frase. Os grandes santos foram grandes pecadores, porque abandonaram os defeitos, os pecados e as mazelas e se abriram à misericórdia. Não desista da sua caminhada de santidade.
Escute mais uma vez. Deus ama os santos, apesar dos defeitos e imperfeições. Se Ele ama assim os santos, amará cada um de nós, que somos também chamados à santidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar comigo neste encontro. Espero que o seu coração esteja mais feliz, sabendo que os nossos defeitos e imperfeições são caminhos também para Deus agir com o poder da sua graça. Forte abraço e até nosso próximo encontro.